Memória Oral Itaú Unibanco, depoimento de Luiz Antônio Laroca de Paiva, entrevistado por Cláudia Leonor Oliveira. São Paulo, 23 de agosto de 2013, entrevista MOIU HV 058. Realização Museu da Pessoa. Então, bom dia, senhor Bom Luiz dia. Antônio, agradeço a disponibilidade do senhor ter vindo aqui dar entrevista para o Prazer é todo meu. projeto, né? Memória Oral Itaú Unibanco. Então, para começar, vou pedir para o senhor falar de novo o seu nome, local e a data de nascimento. Meu nome é Luiz Antônio Laroca de Paiva. Eu nasci em 15 de setembro de 1945. Então eu tenho 67 anos, quase 68. E que cidade? Eu nasci em Caconde, que é São Paulo, mais perto de Minas, já está pertinho de Minas. E, seu Luiz Antônio, o nome dos seus pais, o que eles faziam? O meu pai era fazendeiro. Ele tinha uma fazenda na região de Marília, depois ele vendeu e comprou uma outra fazenda no Paraná, na época do Paraná, que tinha virado A Nova Fronteira, a né? Nova Fronteira e tal. A minha mãe cuidava da casa, né? Teve 6 filhos, então não fazia mais nada além de cuidar desse monte de filhos, né? Como é que, assim, o senhor era, qual o número do que o senhor era, né? O senhor era o primeiro? Eu era o quinto. O quinto? Eu sou o quinto ainda, né? O nome dos seus irmãos, e como que você organizava essa dinâmica entre vocês? Bom, a minha mãe, ela foi tendo filhos ao longo de muito tempo. Então, o meu irmão mais velho, já falecido, nasceu em 1924, a minha irmã em 1926, depois o outro irmão nasceu em 1934, a outra irmã nasceu em 1940, eu em 45 e a minha irmã mais nova em 48. Então ela foi tendo filho 20 e tantos anos, né? Ela começou, foi em 1924, teve filhos 24 anos, né? Como é que era essa... Na verdade, quando o meu irmão mais velho já tinha saído de casa e já estava estudando aqui em São Paulo, que eu morava no interior, né? É que eu nasci. Então, a minha relação com ele foi praticamente depois que eu vim para São Paulo para estudar. E assim com a minha irmã e tal, mas era uma família muito unida, sempre foi, né? Uma família de italianos, falando muito alto, brigando muito e tal, mas era uma família muito unida até hoje. E a família da minha avó materna era de Caconde, foi onde eu nasci. Então a minha mãe, quando ela ia ter filhos, ela ia... A gente morava em Oriente, numa cidadezinha perto de Marília. Meu pai tinha uma fazenda lá. E quando a minha mãe ia ter filho, ela ia para a casa da mãe, né? Então todos nós nascemos em Caconde, menos a mais nova, que não deu tempo. Chegou até São José do Rio Pardo e ali teve a criança, minha mãe. Então a nossa vida foi muita viagem de Oriente para Caconde, né? A minha infância todinha foi... Eu lembro de viagens de Oriente para Caconde e vice-versa. Como é que eram as estradas dessa época? Vocês tudo carro, de terra, tudo de terra. Então, e a gente vinha de trem, né? De trem. Então, lá em Oriente passava a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que vinha, era o ramal que saía de Tirapina e ia até Adamantina, Dracena. E a gente pegava o trem, então, vinha até Campinas. Em Campinas mudava para a Companhia Mogiana, né? E descia ali perto de Caconde, numa estação chamada Itaiquara, e depois ia de carro de aluguel, que na época era o que chamava, né? Carro de aluguel. Então, as estradas todas de terra, não tinha nada de... Quando chovia, não passava. Não passava nada, né? Isso há muitos anos atrás. Então, hoje, isso tudo está asfaltado, né? Tudo tem acesso direto. E essas viagens para Caconde, elas eram em que situações? Assim, festas? Situações
as situações de ou de festa, né, ou alguma coisa, já, algumas vezes também de falecimento e também de férias, né? Então, a minha mãe, quando chegava as férias escolares, que começavam em dezembro e até fevereiro, ela pegava as crianças, que éramos em 3 aí naquela época, e ia para Caconde e ficava 3 meses lá, né? Era uma delícia. Era uma delícia, né? Então, eu passava 9 meses em Oriente e 3 meses em Caconde, né? Junto da casa da minha avó. O que vocês faziam nessas férias, assim? Olha, brincava muito, andava muito, tinha fazenda, ela andava muito a cavalo. A minha avó, e as minhas tias eram cozinheiros de mão cheia, então era muita comida, era uma diversão, né? Uhum. As minhas avós vieram a falecer, eu devia ter 15, 16 anos, então depois parou essas viagens, né, para Caconde, porque não tinha mais a razão, né? Agora, antes de começar a entrevista, o senhor estava falando da origem do sobrenome, né? Laroca, italiano, e Paiva, português. O meu avô, Vicente Laroca, veio da Itália por volta de 1890, por aí, 1890. Ele veio ele mexia com madeira, era marceneiro. Então ele veio da Itália, da região sul da Itália, e veio para Caconde, abriu uma serraria em Caconde. Lá ele conheceu a minha avó, casou-se, né? E faleceu muito novo, faleceu com 40 e poucos anos. Então a minha avó terminou de criar as filhas praticamente sozinha, né? O meu outro avô era de Portugal, esse já era bem mais abastado, né? Já tinha muito dinheiro, então ele tinha muita fazenda, ele comprou muitas fazendas e morava em São José do Rio Pardo. Então as famílias acabaram se conhecendo porque justamente o meu pai era de São José do Rio Pardo e a minha mãe de Caconde. Então era muito próximo e tal, acabou juntando as famílias, né? E esse meu avô, muito rico, ele comprou fazendas para cada filho. E a do meu pai foi a que caiu na região de Oriente, que era Alta Paulista, estava começando a desenvolver. Então, por isso que a minha família mudou para Oriente e ficou lá, né, durante muitos anos. O que se plantava na fazenda? Café. Era café. Era, na época, na região da Alta Paulista, hoje não mais, mas era café. Café que era o produto mais... Até hoje tem muito cafezal ainda, né? Mas na época era puro café, né? E depois, quando eu nasci, eu tinha 1 ano, meu pai viu que o Paraná era a nova fronteira, ia ser o lugar do futuro, então ele vendeu a fazenda que ele tinha ali na região de Marília e foi para a região de Apucarana, né? Também com café, né? Uhum. Mas aí já é outra cidade, como que vocês... Não, aí a minha mãe com os 3 filhos mais novos, né, continuou morando em Oriente e ele viajava, ele ia para o Paraná e voltava, voltava cada mês e pouco, né? Tá. Descreve pra gente como é que foi essa infância, assim, em Oriente, o que o senhor se recorda? Então, Oriente era uma cidade muito pequena. Ainda é, mas na época, então, tinha 2.500 habitantes, Oriente. E Oriente vivia basicamente de duas grandes empresas. Uma era a Fazenda Paredão. Paredão era a região que tinha lá. Era a Fazenda Paredão, uma fazenda enorme que tinha ali na região de Oriente. E a outra era a usina Paredão, que era uma usina de açúcar e álcool que ficava um pouco mais afastado. E então a cidade de Oriente vivia em função dessas duas grandes empresas, né? A Fazenda Paredão
e a usina Paredão. Eram de donos diferentes, né? Então, a minha infância foi... Eu brincava muito, era rua, né? Era rua de terra. Eu jogava bola todo dia, né? Quase o dia todo na rua. E uma coisa que aconteceu... A minha rua era a passagem dos bois que iam para o matadouro. Então, lá em Oriente, eles matavam um boi por dia, porque era o suficiente para a cidade. E ele passava, o boi vinha no laço, né? Passava naquela rua onde a gente morava. E muitas vezes o boi vinha muito bravo e tal, e corria para cima. A gente tinha que sair correndo, esconder em algum canto, porque essa é uma imagem muito forte até hoje na minha vida, né? Então eu às vezes sonho com um boi correndo atrás da gente, né? Porque a gente estava jogando bola, de repente eu vi aquele grito, todo mundo saía correndo, né? Para se proteger, porque o boi vinha mesmo para cima. Bravo. Ele sabia o que ia acontecer, né? Então. Então a vida era muito, muito simples, né? A gente jogava bola durante o dia, tinha a escola, né? Tinha o grupo Jardim da Infância, na época, né? Depois tinha o grupo escolar, e Oriente só tinha até o grupo escolar. Então nessa fase tinha um jardim ali, a minha mãe era muito católica, a gente ia à missa todo domingo, e à frente da igreja tinha uma praça onde as pessoas se encontravam, né? Era o máximo que tinha lá em Oriente. Então era jogar bola e à noite passear lá na Praça da Matriz, Largo da Matriz. Para fazer o ginásio, a gente tinha que pegar o trem e ir para Marília. Tá. Porque lá em Oriente não tinha trem. Não tinha... era só até o ginásio, o grupo. Então, a gente pegava o trem em Oriente, levava 1 hora, e assistia às aulas do ginásio e depois voltava. Tinha coincidência de horários, né? Então passava um trem às 7 da manhã para Marília e voltava ao meio-dia. E tinha um que saía às 11 de Oriente e voltava às 6 da tarde. Então tinha período da manhã e período da tarde. Era possível frequentar o ginásio e o científico, né? Que é o que tinha, ou o normal. Onde o senhor frequentou o ginásio? Qual escola? Então, chamava Colégio Estadual Escola Normal de Marília, e depois virou Instituto de Educação Monsenhor Bicudo, que até hoje tem lá. Era o ginásio, né? Depois tinha, na época, imagina com 14, 15 anos, tinha que escolher se ia fazer o clássico, o normal ou o científico, né? E escolher se vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser, enfim, carreira... De humanas. Então... Como que o senhor organizou isso? Aí a minha escolha foi muito ligada ao meu problema com injeção, com agulha, com médico, né? O senhor não gostava? Eu sempre tive pavor de injeção, né? Então eu falava, eu não posso ir para a carreira de medicina, porque eu não posso nem ver, né? Não posso nem olhar no cinema, quanto mais passar uma vida mexendo com isso. A minha mãe, né, como toda mulher na época lá, ela tinha um desejo que eu fosse padre, né? Alguém da família tinha que ser padre. E a minha irmã mais velha, que no fim foi praticamente minha segunda mãe, ela queria que eu fosse advogado, para depois virar juiz, né? E eu não fui nenhum nem outro, fui para engenharia, né? Então a escolha era feita nessa época. Então eu vou para o científico, vou para o clássico, ou vou para o normal, né? Ia ser professor de grupo, né? Na escola normal eu dava professor de grupo. E aí quando eu ficava rodando de trem, né? Ia para Marília, voltava até uma determinada época, a minha família acabou mudando para Marília. A minha mãe, meu pai, nós mudamos então para Marília. Aí eu continuei fazendo
terminando o ginásio e indo para o científico, né? Já morando em Marília. Nessa altura eu comecei a namorar a minha atual mulher, né? Então são 40 e cacetada de ano. Ela estava terminando o ginásio e eu estava iniciando o científico, né? Então, quando a gente mudou para Marília, terminaram as viagens e eu ficava praticamente lá. Também jogando muita bola, jogava bola quase todo dia e a escola, ou às vezes à noite ou de manhã. Em 67, eu vim para São Paulo para fazer o cursinho para engenharia. Uhum. Na época eu fui fazer o cursinho universitário, que ficava ali perto da Praça 14 Bis, ali na 9 de Julho. Vim para São Paulo e vim morar na casa do meu irmão mais velho. Aí que o senhor aproximou dele. Aí que eu aproximei dele, né? Fala, André. Curiosidade matou o gato, né? Matou. Você tá precisando de um assistente? Não. É pra Globo? Não é. É pro museu. Um dia você vai fazer a mesma coisa. Então o senhor estava falando da vinda para São Paulo. Então, em 67, eu vim para São Paulo fazer o cursinho e fui morar na casa desse meu irmão mais velho. E aí, o que aconteceu? Eu que tinha ficado muito tempo afastado dele, né? Apesar das vindas de férias e tal, nós acabamos tendo uma aproximação de tal forma que viramos um confidente um do outro, né? Uhum. E ele me ajudou muito, né? Sem ele eu não teria conseguido fazer a escola, porque além de morar na casa dele, né? Eu tinha bolsa, eu fiz o Mackenzie, né? A escola de engenharia Mackenzie, eu tinha bolsa de estudos. Mas a bolsa só saía no final do ano. Ah, E ao longo do ano eu tinha que ir pagando a faculdade. a escola, né? Senão... Então ele me adiantava esse dinheiro todo, né? Até chegar no fim do ano eu devolvia. Então foi praticamente o segundo pai, né? Uhum. Que ano é isso, mais ou menos? Isso é de Luiz Antônio? 68 a 72. Então, o senhor estava na Mackenzie, da Maria Antônia, naquela época. Na época da briga. Uhum. O que o senhor se recorda? Só pra gente... Aí eu participei daquela briga, começou aquela discussão, aquela coisa. Estava no primeiro ano da escola. Onde eu me meti, né? Aquela confusão. Aí disseram que o pessoal da USP vinha invadir o Mackenzie. Eu falei, bom, invadir também não vai, né? Então a gente pegou, tinha lá uma obra, a gente pegou um pedaço de pau, pedra, então falou, bom, invadir também não vai acontecer. Mas aí acabou não tendo uma evasão e tal. Mas no fim da tarde de um determinado dia, eu estava andando ali dentro, né? A gente estava vigiando, né, as instalações do Mackenzie. Eu vi em cima da faculdade de letras, né? Uhum. Da USP, que era bem em frente, na Maria Antônia, eu vi um sujeito com uma espingarda na mão, um rifle, uma arma. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não... Até enquanto estava em pau e pedra, vamos lá, mas com um tiro não vai, né? Com espingarda não vai dar, já ficou uma coisa mais... Aí o que eu fiz? Eu saí lá por trás, fui embora para minha casa, peguei o ônibus, fui para Marília namorar, fiquei uma semana lá, até acertar. Na visão do senhor, qual que era a diferença entre os alunos da Letras, da USP e do Mackenzie? Assim, o que eles estavam... Na visão do senhor, né? Na verdade é o seguinte, o Mackenzie, ele tinha a fama de ser uma escola de direita. Tanto que tinha o CCC, que era o Comando de Casta Comunista, né? E a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP era o contrário, era uma área, era uma escola
onde a esquerda era muito forte, né? Eu lembro que o Zé Dirceu, né, que acabou nosso ministro aí, caçado hoje pelo Mensalão, o Zé Dirceu, ele ocupou a escola durante alguns dias lá, né? Então, o que acontecia? E nós estávamos em plena ditadura, né? Já tinha sido instalado o ato número 5, né, que era uma violência. O Mackenzie era tido como de direita e a faculdade certamente uma de esquerda. Então teve aquele confronto ali que terminou com a morte de um rapaz, um menino que era até de uma escola de secundária, era num ginásio, né? Mas eu era muito moço, muito jovem, e o que eu, na verdade, queria, né, era estudar, queria me formar e queria ir trabalhar, ganhar meu dinheiro. E aquela briga ali, para mim, não tinha muito sentido, né? Era uma coisa universal, teve a mesma briga na França, teve em muitos lugares, né, os estudantes se rebelando e tal, né? Mas aqui no Brasil tinha a ditadura, que foi uma coisa muito violenta e tal, e quem participava de alguma coisa desse tipo. Eu até recentemente terminei de ler o livro, uma biografia não autorizada do Zé Dirceu, e ele fala muito da ocupação da faculdade, né? Que eles ficaram lá vários dias e tinha briga e dissidência entre a própria equipe que estava lá dentro e tal. Então eu participei disso, mas do lado de fora, do outro lado. E quando eu vi o cara armado lá em cima, eu tirei o time. Não vai dar certo, né? Saí fora. E junto com a faculdade, o senhor já começou a fazer o estágio na Companhia City? Então, foi isso? Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, o Mackenzie ele dava aula no primeiro e segundo ano de manhã e de tarde. E a partir do terceiro ano ele dava só de manhã e à noite, para que as pessoas pudessem fazer estágio. E eu, então, fiz um concurso e passei na prefeitura. Tá. Fiz um concurso para estagiar na prefeitura e passei. Então eu fui trabalhar na área de engenharia da prefeitura, de desenhar, fazer processos, desenho, correção de plantas e tal. Fiquei um ano na prefeitura. Aí, do quarto ano, eu fui fazer estágio numa construtora. Pequena construtora. Era muito pequena, chamava Estática. Então ela era parada mesmo, né? Então, Estática Construtora. Fiquei um ano. Apareceu uma oportunidade e eu fui trabalhar na Comgás, que é a companhia de gás aqui de São Paulo. Na Comgás eu fiquei também um ano. Quando eu estava chegando próximo de eu me formar, eu fui para a Companhia City de Desenvolvimento, que era uma empresa muito ligada a loteamentos, né? Mas que naquela oportunidade estava construindo prédios. Né? Ah, tá. Foi uma área que eu acabei me dedicando, que foi construção de prédios, de residências e de casas, enfim. A Companhia City, ela chegou no Brasil por volta de 1910, essa que a mesma Companhia City. É a mesma companhia que especializou em loteamentos, o Jardim América, fez o Pacaembu, né? E tal, eram loteamentos diferenciados e tal. E naquela oportunidade, 72, 73, a Companhia City começou a construir prédios. Foi aí que eu entrei nessa área de prédios. Né? Ela continuava fazendo loteamentos, mas eu fiquei na área de prédios. Aí trabalhei na Companhia City durante 2 anos e pouco. Fui para uma empresa menor, que também não deu certo. Daí eu fui para uma outra empresa que construía conjuntos residenciais de casas, né? Mais pela periferia de São Paulo e tal. Eram sobrados, a firma chamava
Era Veloso de Castro e seus sobrados maravilhosos. Nem tão maravilhosos, porque era muito, meio carregação, mas era. E eu trabalhei, fiz muita construção para eles. Nesse período, eu fui chamado por um amigo que trabalhava na Itaúplan, que era a empresa de engenharia do grupo, me chamou para vir trabalhar com a Itaúplan. Isso foi em 75, 76. Mas eu estava nessa empresa de construção e eu acabei ficando lá. Mas em 78, ele novamente me chamou, né? Em 78, na verdade, eu estava muito satisfeito com onde eu estava e mandei um currículo fechado. A pessoa estava contratando um engenheiro civil para o Rio de Janeiro, não falava quem era e nada. Eu mandei o meu currículo. E era para a Itaúplan, e caiu na mão desse meu amigo, né? Ele me chamou, falou, agora você vem? Eu falei, agora eu vou. Falei, agora eu vou. E vim para a Itaúplan em 78. Aham. Aí, só para dar um panorama, entrei na Itaúplan em 78, em 99 a Itaúplan começou a ser extinta, eu vim para o banco. Fiquei até fevereiro desse ano, quando eu saí, me aposentei e fiz um contrato com o banco para trabalhar até fevereiro do ano que vem para terminar o data center, que é lá em Mogi Mirim. Então, na verdade, de 78 são 35 anos que eu fiquei aqui no Itaú, né? Entrei na Itaúplan fazendo agências, né, na área do Rio, inicialmente. Depois eu comecei a fazer alguns prédios para o banco. E em 82 eu fui designado para fazer esse conjunto aqui, esses 3 primeiros prédios do Jabaquara. Você tem que ano? 82. Qual era o contexto que o Itaú vivia, que precisava dessa estrutura empresarial? Então, o Itaú, ele tinha, algum tempo atrás, alguns anos atrás, ele tinha comprado o Banco Português. Uhum. E ele comprou uma série de outros bancos e estava crescendo muito, né? Quando o Dr. Olavo Setúbal era prefeito de São Paulo. E naquela oportunidade, ou um pouco antes, foi feito um projeto chamado Projeto Cura, que era definir áreas na região onde tinha metrô, né, para que as empresas construíssem não só conjuntos residenciais, como comerciais, usando o metrô como transporte, que era vamos dizer assim, era uma facilidade. Sim. Então, o Itaú entrou a EMURB colocou em licitação vários terrenos por aqui, né? E o Itaú comprou este terreno aqui e aquele hoje tem a Torre Eudoro Vilela. E aí projetou, a Itaúplan projetou e construiu esses 3 prédios iniciais, né? Torre Conceição, Alfredo Egidio e a Torre hoje Moreira Salles. Então eu vim para cá como residente pelo Itaú. Uhum. Vim para cá em 82 e essa primeira etapa terminou em 85. Então nós ficamos aqui de 82 a 85 residentes nessa obra aqui. O projeto é de quem? O projeto é da Itaúplan, do Jaime Cupertino e do Javier Manubens, que acho que já prestou depoimento também para vocês. Né? Na visão do senhor, né, isso aqui é uma praça que agrega as pessoas? Como é que eles se organizam? Olha, isso daqui, esse projeto tem muito a mão do Dr. Olavo, né? Ele, na verdade, ele acompanhou desde o início, né,
a disposição dos prédios. Você vê que esses prédios eles são colocados de quina um para o outro, né? Então você tem um prédio aqui, o outro fica de quina, o outro aqui de baixo. Então você não tem nenhuma fachada de frente para outra, eles são todos de quina. Então isso tudo ele foi olhando, foi vendo, e essa integração da praça com do banco, né, da área do banco com a área da praça, tudo isso aí foi feito pelo Itaú e é uma praça pública, né? Aham. É essa integração entre o público e o privado que foi ele que na verdade incentivou dessa forma. Né? Tem essa integração também com o Parque Conceição, né, que foi ele que criou quando ele era prefeito. E durante esse período que a gente estava construindo aqui, o Banco Itaú entrou na licitação e comprou onde hoje é a Torre Olavo Setúbal, aquela torre de vidro verde lá. Que foi o prédio seguinte que a gente fez, que eu também participei de lá, naquela construção. Que foi de 87 até 90. Pegamos o plano Collor, toda aquela época, aqueles planos e tais. E depois disso, terminando aquele prédio, a gente continuou fazendo muitas agências, muitas reformas, muitas ampliações, muito retrofit de prédio, né? O que é retrofit? Retrofit é assim, você faz nós fizemos vou dar um exemplo prático. O CTO, o CT hoje, que fica lá na Vila do Estado, ele foi construído em 1980. Então ele está hoje com 33 anos. Uma instalação de um prédio, ela tem uma duração média de 20 anos, 25 anos. Depois disso tem que refazer, né? Os tubos começam a ficar entupidos, a fiação começa a ficar, começa a enrijecer, Então você tem que trocar, tem que retrofitar, que é um termo em inglês que é reformar. Tá. Então seria tem que reformar as instalações, mudar, né, trocar. Muitas vezes você muda não só as instalações, muda também a arquitetura, muda a cor, muda a fachada, enfim. Você moderniza o prédio, atualiza o prédio, né? Isso nós fizemos muito. Né? Aí em 1999, a Itauplan começou a se desfazer. E uma equipe que tinha na Itauplan, uma equipe não era muito grande, mas de engenheiros, arquitetos, né, e projetistas e tal, e viemos para o banco. O banco incorporou, absorveu essa equipe. E aí nós ficamos aqui no banco, até hoje, né? Tem algumas pessoas que são daquela época. E em janeiro e fevereiro desse ano, eu me desliguei do banco para... Eu tenho o PAC, né, que é aquele plano de aposentadoria, me desliguei do banco e imediatamente já fiz um contrato para continuar prestando uma consultoria até o final da obra lá em Mogi Mirim. Primeiro as 3 torres, né? Qual foi a participação do senhor nesse primeiro momento? Então, nessas 3 torres eu era o engenheiro residente. O engenheiro residente é o engenheiro-chefe da obra. Eu tinha vários engenheiros sob a minha coordenação pelo Itaú. Aí tinha uma construtora que tinha também seus engenheiros e tal. Eu era o engenheiro-chefe no canteiro, na obra. Tá. Na Torre Olavo Setúbal eu já era o que era chamado na época líder de empreendimento, que é um gerente de contrato. O nome correto é gerente de contrato. Quando foi feita a Torre Eudoro Vilela, eu já era superintendente de obras do banco inteiro. Então eu tinha todas as obras no Brasil todo, inclusive essa. Então, para cada um desses prédios eu tinha uma função
aqui dentro. Vamos voltar um pouquinho. No primeiro momento das Três Torres, quais eram os maiores desafios? Assim? A gente está falando de década de 80, 80, inflação. 82, inflação de 25% ao mês, né? O maior desafio foi, como o banco nunca teve problema de dinheiro, né? Nunca teve a gente nunca teve esse problema que sempre foi grande nas empresas de construção. No caso não tinha, porque o banco sempre teve muito dinheiro. O problema era um controle muito grande de custo, né? Sempre foi, o banco sempre teve esse controle grande de custo. E um grande problema com a inflação, né? Porque as compras, os pagamentos, se você levasse para pagar uma fatura 10, 15 dias, ela perdia 12, 15%. Né? Então esse foi o maior desafio, era ajustar o andamento da obra ao problema de inflação e as mudanças de projeto e as alterações e tal. Mas o grande problema foi, na época, a inflação, que trazia uma grande complicação na relação dos engenheiros do Itaú com a construtora. Né? Que era o fornecedor. Que era um que estava construindo aqui, né? E na Torre Olavo Setúbal? Na Torre Olavo Setúbal a gente teve uma fase complicada, que foi o plano Collor. De um dia para o outro ele ficou todo mundo com R$50 no... 50... O plano Cruzado. Collor era cruzeiro, voltou cruzeiro, né? Voltou cruzeiro, é verdade. Então todo mundo tinha 50 cruzeiros no bolso, né? Inclusive o doutor Olavo. Aí tivemos que paramos a obra, parou 3 dias, né? Mas aí não podia receber material, não tinha nem como pagar, porque estava aquela coisa. Você lembra assim, da perplexidade Nossa, eu lembro, foi muito confuso, né? A gente tinha caminhões de material chegando aí, não podia receber, porque... né? E eu mandava entrar para dentro da obra, falava, entra, descarrega e depois vamos ver o que vai fazer, né? Que o meu objetivo era fazer a obra terminar. E foi a obra que, no meio do caminho, o doutor Olavo resolveu que a Itaúsa era um prédio inicialmente previsto para a área administrativa e que, no meio do caminho, ele mudou de ideia e passou a ser o prédio que a Itaúsa viria ocupar. Ele, né? Ele iria ocupar o prédio, o doutor Jairo e o doutor Moraes Abreu. Então, um prédio que era um prédio administrativo virou o prédio principal da organização, né? E aí quais eram os desafios? Aí teve mudança de monte, né? Teve alteração de projeto. Nós paramos 4 meses para mudar a forma do prédio. O prédio era um prédio reto, virou aquela taça, né? Muita mudança interna, né? Onde era uma área que era garagem, virou a sala mais importante do banco, que era a sala do Dr. Olavo. E ficou um prédio muito mais sofisticado, muito mais trabalhado arquitetonicamente, né? Mas ficou lindo, né? Foi uma maravilha, ele gostou muito, tal. Foi uma experiência muito interessante. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Como é que nesse caso, né, aliar estética com segurança? Porque tem uma questão, era para eles ocuparem... Deixa de ser também a segurança, na verdade, o banco sempre teve uma área de segurança que dava a sua contribuição, né? Então, a área dele, que você consegue ver até daqui, onde tem aquele triângulo de branco ali, a área dele era uma área que tinha vidro blindado, né? Era uma área que tinha uma proteção contra... Mas ele não era muito ligado nessas coisas, né? Ele achava que não era importante essa... Mas a gente fazia o possível, né? Para evitar que tivesse alguma coisa que afetasse. Não teve nenhum problema até hoje, nunca tivemos
nenhuma tentativa de atentado, nenhuma tentativa de invasão, nunca teve isso aí. E a parte estética, porque ele é muito bonito. Não, a parte estética aí era uma coisa muito delicada, porque ele era muito ligado, né, em arquitetura, muito ligado em arte, muito ligado em pintura. Ele tinha um conhecimento, uma cultura todas esses itens, né, de arquitetura, pintura, essas artes todas, né, ele tinha um profundo conhecimento. Ele tinha uma visão muito grande de espacial, né, então era complicado até para os arquitetos, né, porque ele sabia o que queria. Ele sabia o que queria. Na verdade, ele falava uma frase muito interessante. Ele falava assim: eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Então, a gente apresentava coisa para ele e falava assim: não, isso aqui eu não quero. Até que alguém apresentasse alguma coisa que ele gostava e falava: então isso aqui pode fazer. E tem uma outra frase interessante. Uma vez ele vinha muito aqui na obra, muito. Ele acompanhou bastante. Acompanhou muito. Ele vinha. Teve uma época que quando nós estávamos construindo aqui, ele vinha quase todo sábado aqui. E depois ele fazia visitas oficiais, né? E numa delas ele chegou, fez uma visita de surpresa aí. Eu estava aqui, né, era um sábado de manhã. Ele chegou e falou assim: eu quero um lápis, um papel e um arquiteto. Aí eu falei para ele: olha, arquiteto hoje no sábado eu não tenho. Lápis e papel eu posso arrumar. Mas coincidentemente tinha estava chegando um dos arquitetos que trabalhava aí e ele sentou com ele para desenhar umas coisas que ele tinha visto numa viagem, né? Desenhou uns bancos, umas coisas e tal, que ele queria que colocasse aí. Então era uma relação muito próxima dele com essas instalações, né? Ele participava da escolha de cor, participava da escolha de tipo de piso, de tipo de forro. A gente fazia protótipo, ele vinha olhar e falava: tá bom, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, tal. E foi assim. O uso da água, das fontes, esses espaços. Isso aí tudo ele participou. E isso foi uma ideia, foi uma proposta arquitetônica que os arquitetos fizeram para deixar esse ambiente mais agradável. Então você tem muito verde e água, né? A água tem um objetivo de proteger contra o calor, né? A insolação. Você vai ter uma laje que tem um sol direto, ela fica muito mais quente do que onde tem água. E além de tudo fica bonito, né? Uma água verde, né? Mas tudo muito redondo, né? Toda uma curvatura, respeitando aquela árvore que tem no meio. Então tudo gira em volta daquela árvore, em volta do parque. Então essa arquitetura foi muito. Ele participou muito dela, né? E ficou realmente uma coisa linda, né? Isso aqui é um espetáculo. O que o senhor mais gosta ali? O que eu mais gosto daqui é justamente essa fusão entre esse moderno, né, que são os prédios, essa arquitetura reta, com todas essas curvas embaixo, e aí o verde, né? Tem o parque, tem os nossos jardins, tem os lagos, né? Isso é um espetáculo à parte, né? E quem passa lá em cima na rua nem percebe. Só quem está aqui embaixo que vê, né? E a integração, as 3 torres que foram construídas nos anos 80 para 92, como é que foi pensado, assim? O partido estético? Então, essas torres foram projetadas em 82, 83. Em 87 se comprou o terreno da Torre Olavo, né? E aí foi feito praticamente um concurso interno aqui para ver como é que era o projeto que ia ser implantado lá, né? Junto com os funcionários? A própria área de arquitetura. Tinha muito arquiteto aqui. A Itauplan chegou a ter 20, 30 arquitetos, né? E acabou vingando esse projeto, né? Que é uma taça, né? É o prédio em cima de uma taça. Ele fica meio que
no ar, né? Isso tudo aprovado por ele que aprovava, ele que se gostava ou não, aqui eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Então, essa integração acabou tendo muito dedo dele, né? Ele é que... E depois a Torre o Eduardo Vilela já foi uma continuação. Ela é muito parecida com as outras, né? Também todo cheio de curvas, cheio de lagos e tudo mais, né? Manteve a mesma linguagem daqui, né? E como construção, que a minha parte era a parte de construção, também foram empresas diferentes, construtoras diferentes, né? Cada uma delas. E uma equipe muito boa que trabalhou comigo desde o começo, foi até o último prédio. Muita gente que começou a trabalhar comigo em 82 terminaram o prédio aqui, né? Uma coisa é planejar, né? Outra coisa é ver como a população se apropria, né, do espaço. Como é que o senhor percebe hoje que essa população, que não é de funcionários, né, como que ela se apropriou do espaço, assim, metrô, praça, passagem, rua? Como que o senhor vê isso? Você está perguntando da população que não é da Olha, empresa. No começo, a população do entorno estranhou um pouco, né? Porque era uma coisa enorme. Hoje ela faz parte porque você passa aqui por dentro, você tem uma rua interna, né? Essa praça aqui embaixo, onde tem o chafariz, é ponto de chegada e de saída de muita gente que mora para esse bairro. Então, as pessoas vêm de metrô, descem naquela escada e ficam ali, que tem guarda, tem vigia, tem tudo. Aquilo ali virou uma praça pública, né? E aí as famílias, os pais, as mães vêm buscar as pessoas aqui. Estão protegidas, estão num lugar fechado, tem coberta, né? Protege contra a chuva e tal. E tem vigilância, né? Aliás, toda essa área externa aqui, tudo tem uma vigilância do Itaú, né? Porque é muito assalto, muito... Na entrevista do Dr. Roberto, ele traz um negócio pra gente que é a questão de uma época que o Itaú tinha agências que eram cada agência programada de uma forma, não era necessariamente as agências padronizadas. Sim. O senhor participou dessa época? Participei. Participou do outro processo que foi a padronização das agências? Participei. Então é assim... Dois momentos diferentes, o né? Dr. Olavo, ele tinha a arquitetura para ele era importante, né? Ele insistia que a arquitetura que o Banco Itaú utilizava nas agências era o diferencial do banco. Era uma arquitetura que mostrava um banco sólido, né? Mas um banco moderno onde as agências levavam a criatividade do arquiteto até algumas situações até extremas, né? Então essa era a tônica naquela época. A arquitetura do banco era um símbolo de atualidade, de segurança, de consistência e tudo mais. Mas sempre internamente existia uma padronização, sempre houve, né? Aqui eram os gerentes, aqui eram os caixas, no fundo tinha essa padronização. Em 92, 93, houve uma mudança, veio uma empresa de fora fazer um estudo para mudar a cara interna da agência, né? Aí com divisórias, com painéis mais coloridos, né? Mudou também o logotipo. Então houve uma mudança interna das agências, né? Ficaram também mais modernas, ficou mais acessível, móveis também todos novos. Enfim, deu uma bela de uma modernizada internamente na agência. E externamente sempre foi, nunca teve assim
como é o Bradesco, né? É uma caixa de mármore, de granito, caixilho, parece um quadradão, né? O Itaú nunca teve, ele sempre foi liberado para ele fazer esteticamente, né? Arquitetonicamente, as fachadas mais... Por algum tempo teve alguma padronização, dependendo da agência, por exemplo, agências mais afastadas, agências que chamavam tipo C, ela tinha lá, né, uma pintura branca, um gradil pintado de laranja e tal, era mais padronizado. Mas as agências tipo A e tipo B tinham uma liberdade para... Maior. Mas internamente sempre foi padronizado, né? Então aqui tem os caixas, aqui tem os gerentes, cada um na sua baia, depois tem o pessoal de back-office, assim vai, né? Como é que foi? O senhor viveu isso um pouco, assim, quando vem os caixas eletrônicos que vão cada vez mais tomando espaço dentro da agência? Como é que isso foi mudando dentro da agência? Eu estava no banco lá em 79, 80, apareceu, vamos dizer, o precursor do caixa eletrônico. Então a gente recebia pelo correio, eram 3 cartõezinhos, parecia cartão de crédito. Aí você ia no caixa, colocava aquele cartãozinho e ele te liberava lá 200. Cada cartãozinho valia 200 dinheiros. Então você chegava na sexta-feira, você colocava lá, tirava o dinheiro e na segunda ou terça-feira, pelo correio, voltava o cartãozinho para você. A coisa foi evoluindo e hoje você faz transação, tira empréstimo, aplica, tira dinheiro, faz tudo no caixa eletrônico. O primeiro foi mais ou menos isso aí, né? Era um cartão que você colocava lá e engolia o cartão, depois devolvia. Aí depois começou a funcionar com esse cartão de hoje que devolve. Né? E hoje já está com... Hoje nós já estamos com a leitura da digital, né? Nossa. Que já é uma... e a tendência é ir para a leitura da íris. Né? E assim vai. Né? Sempre acompanhando a tecnologia? Muito. Sempre foi na vanguarda da... Aí, quando falou que ia começar a ter a leitura da íris, né, eu até fiz uma pergunta para o diretor nosso de segurança. Falei, escuta, uma vez eu assisti um filme que já tinha essa leitura de íris. Então, o sujeito estava no estacionamento, o cara matou, tirou o olho dele e foi lá e... Invadiu. Depois invadiu o lugar que não podia invadir. Ele falou, não, isso não vai ter mais problema, porque hoje essa leitura, tanto da digital quanto da íris, tem que ter... tem que estar assim, um ser vivo, tem que estar um sensor térmico. Tem que ter o sangue circulando, senão ele não lê. Então não adianta você tirar o olho do cara porque ele vai, né? E nem cortar o dedo. Então precisa avisar o ladrão para ele não, né? Não avisa que não vai funcionar, senão ele acaba perdendo o dedo aí. E senhor Antônio, o espaço que esses caixas foram ocupando dentro da agência, assim, uma maquininha, hoje a gente tem quase uma central ali hoje, o que aconteceu? De autoatendimento, né? As agências foram se ajustando, né? Porque o caixa eletrônico, ele acaba fazendo... As pessoas acabam... O que é o caixa eletrônico? Você faz o serviço do banco, né? Do caixa do banco. Você vai lá, você tira dinheiro, você aplica, você paga, tudo pelo caixa eletrônico. As agências foram então se adaptando e hoje você tem, na frente da agência, você tem um ambiente onde você põe o caixa eletrônico ali e que as pessoas acessam todo dia, sábado, domingo, dia e noite, né? Você acessa o caixa eletrônico que a agência fica depois. Né? Então você tem ali soluções arquitetônicas, né? Você fecha uma porta, fica só o caixa eletrônico aberto. Aí quando a agência abre, fica tudo aberto, você pode entrar, acessar todos os lugares. Né? Então a coisa foi evoluindo para que o caixa eletrônico fosse usado como
para aliviar um pouco as agências, né? Mas não eliminou, porque as pessoas gostam de ir na agência. Conversar com a pessoa. Conversar, ficar na fila. Né? É um contato humano que ainda tem um que, resquício ainda. Tem gente que não tem outra coisa a fazer senão ir no banco. Então ele vai na fila, fica lá, né? Ele pode até usar a fila do idoso, mas ele fica na outra que é mais comprida. Fica conversando e tal. É um evento, né, para ele. Agora, corrija-me se eu estiver errada, as agências do Itaú não têm aquela porta rotatória? Está sendo eliminado, né? Durante muito tempo foi até obrigação, né? Era uma exigência de lei, né? Para colocar aquelas portas ou aquelas eclusas, né? Sim. Mas aquilo era um horror, né? Como é que funciona aquilo? Aqui você tem antes da porta, tem como se fosse um batente, tem um sensor ali. O que esse sensor pega? Ele pega uma massa de ferro compacto, que seria uma arma. E ele tem graduações. Então, se você deixar ele muito pouco sensível, ele não pega. Aí o cara entra com a arma e ele não... Se você deixar ele muito sensível, ele pega a chave, pega isqueiro, consegue passar. Pega cinto de pessoas. Então, aí é aquela loucura, né? A mulher pega aquela cesta, aquela sacola e despeja tudo, fica brava, o cara vai... Teve gente que tirou a roupa, né? O cara tirou a roupa para... Ele passava, não deixava ele entrar e ele tirou, ficou pelado, só de cueca. Né? Então, mas aí isso foi sendo eliminado, porque tem um componente que é um guarda que está do lado ali. Às vezes a porta trava e ele vê que a pessoa não travou porque o sensor tá ruim. Ele libera. O que aconteceu? Chega uma velhinha muito caidinha, simpática e tal, carregando uma bolsinha e tal, a porta trava, o cara fala, essa mulher, ela abre, ela entra e está com a arma dentro da bolsa, certo? Então a porta acabou não sendo muito efetiva. E hoje está saindo aí, e constrangia muitas pessoas, né? Tem gente que ficava uma fera, ia no banco, não conseguia passar, voltava bravo. Tomava fila, né? Tomava fila. Foi uma decisão tomada. Aqui em São Paulo foi a Câmara dos Vereadores que falou vai ter que ter porta e foi uma tragédia. Né? Mas agora está mudando, as agências já estão tirando as que tinham. Né? Certo. Com a fusão Itaú-Unibanco, qual foi o desafio do senhor na área de engenharia, planejamento? Aqui teve uma situação bastante, vamos dizer, particular. Em 2008, o banco teve a fusão completada em novembro de 2008. Em 2008, eu tinha acertado com a diretoria anterior, para quem eu trabalhava, que eu iria sair do banco, eu iria me aposentar em 2009. Já estava tudo preparado, já tinha até a assinatura do diretor executivo da minha saída, com todas os benefícios e as coisas que tinha sido combinado, e veio a fusão. Mas eu continuei trabalhando a ideia era ir até abril, quando acontecem as mudanças aqui no banco. Nesse período, a área que eu trabalhava, a área de engenharia, ficou com um diretor que veio do Unibanco. E o vice-presidente também era um vice-presidente que veio do Unibanco. Então a minha área todinha ficou ligada à turma do Unibanco. Mas eu já estava preparado para sair. Nas primeiras reuniões que eu tive com esse diretor do Unibanco, o Cláudio Arromati, eu comentei com ele, falei, olha, estou saindo, né, e eu precisaria então passar as coisas para... Não, vamos marcar e tal, vamos... Eu vou fazer uma reunião tal dia e você vai lá, a gente já conversa. E fomos para a reunião, que foi lá no prédio do Unibanco, lá na Marginal. Eu entrei na reunião, estava lá e tal, estavam todas as pessoas que iriam fazer parte da equipe dele.
eu estava lá de ouvinte, eu estava lá só esperando. Quando começou a conversa, ele começou a discutir as coisas, eu não consigo ficar quieto, né? Eu peguei e falei, olha, eu preciso falar uma coisa aqui. E falei algum, né? Eu não nem lembro mais qual era o assunto. Falei o que eu achava que tinha que ser assim, assado, que da forma como a coisa está sendo conduzida talvez não fosse dar certo e tal. E aí ele falou assim, mas o que você acha? Eu peguei e expliquei e tal, falei como é que eu achava que devia ser. Terminada a reunião, ele me falou assim, escuta, vai conversar comigo, isso era uma sexta-feira, ele falou, vai conversar comigo quarta-feira lá na... Ele ficava aqui no Itaú, aqui na Torre Olavo Setor. Vai conversar comigo lá. Aí eu fui, ele falou assim, escuta, eu queria te convidar para você continuar. Né? A gente vai montar uma equipe, eu estou precisando de... Você conhece toda essa estrutura, conhece toda a história aqui e tal. Eu queria que você continuasse mais um tempo. Eu falei, olha, eu tenho um plano de saída, né? Eu queria que você, então, se você garantisse que quando eu for sair mais para frente, né, que você me garantisse esse plano, né, que é uma coisa interessante para mim. Ele falou, não, tudo bem, garanto e tal. E aí eu continuei, era para ter saído em 2009, acabei ficando até 2013, né? Aí em 2013 eu realmente saí do banco, entrei no... Agora eu sou... Quem é ligado ao PAC é assistido, o nome técnico é esse, então eu sou assistido pelo PAC. E fiz um contrato com o banco até fevereiro, quando vai terminar aquela obra enorme que tem lá em Mogi Mirim, que é o data center, o futuro data center do banco. Que o senhor faz parte da... Eu faço parte da equipe que está tocando lá aquela grande obra lá. Então, vamos para a gente estar registrando, né? Que obra é essa? Quais são os desafios? Assim, o que vai essa obra é o possibilitar seguinte, para a instituição? Desde 2008, eu ainda era funcionário do banco. Eu ainda era funcionário do banco, era do Banco Itaú, começou a se discutir a necessidade de um novo data center, porque o CTO, que é o prédio lá da Grande do Estado, já estava dando sinais de não ter mais condições de atender o crescimento do banco. Tá. E a gente começou a discutir onde seria, quais eram as possibilidades. Tem normas internacionais que dizem que um data center tem que ficar longe do outro determinada quantidade de quilômetros, assim vai. E continuamos discutindo. Aí veio a fusão. Né? Veio a fusão, deu aquela confusão no começo, né? Teve que integrar a equipe, etc. E tal. Foi todo aquele processo grande, né? De integração de equipe, de integração das pessoas serem relocadas de prédio para lá e para cá. Esse assunto ficou um pouco esquecido, mas em 2010 para 2011 ele voltou a carga. Que aí também era um banco muito maior. Era um banco muito maior, precisava disso aí. Nós começamos a fazer então as discussões sobre o projeto e eu fui designado pela minha área para ser o coordenador pelo Itaú, junto com a Ingrid, que hoje é nossa diretora em exercício, e o Júlio, que era o meu par lá na TEC. Então nós montamos uma governança com essas 3 pessoas, e aí começamos a montar todo esse processo. Uma obra de R$1 bilhão, um negócio enorme. Né? Era inicialmente prevista para Campinas, acabou mudando para Mogi Mirim. Nós começamos a obra em 2012, né? E ela termina agora em 2014, fevereiro. 2 anos de obra. É uma obra enorme que vai atender o banco
nessa parte de banco eletrônico, né, de todas essas transações e tudo mais. Nessa primeira etapa atende até 2019. Aí tem uma segunda etapa de obra que vai até 2032. Nossa. E depois a terceira etapa e a última, que são mais 2 prédios, vai até 2035. Estão previstas várias expansões Você já. tem mais 2 expansões, além da que está sendo feita agora. E aí vai atender o banco, a previsão é que essas 3 etapas concluídas atendam o banco pelos próximos 40 anos. Né? É uma estimativa, é uma previsão. Pode ser que aconteça, se o banco crescer muito depressa, não aconteça, ou se crescer mais devagar, as coisas... Enfim, mas tem um planejamento para os próximos 25 anos, né? Essa obra aí, que é uma obra enorme, que vai concentrar todas as operações do banco eletrônico Itaú Unibanco, lá em Mojimirim. Mesmo as operações das unidades que estão Uruguai, Argentina, Chile? Tudo passa por ali. É enorme, é um negócio assim, sem parâmetros na... Quando o senhor fala enorme, assim, em termos de área, como é que é? Tem um terreno de 800 mil metros quadrados, 800, né? tem 2 prédios grandes de 170 por 150 e um prédio é aqui, o outro fica 800 metros para baixo. Segurança. Em questão de segurança. E no meio tem toda a parte administrativa, toda a parte de controles e tal, que é um prédio centralizado aqui. Aí o que vai acontecer? Para esse prédio vão ser dirigidas uma quantidade muito grande de fibra ótica, de telefonia de dados, né? Então tudo que vai processar dentro do Banco Itaú, a hora que você entra no seu telefone e faz uma operação no Bankline, passa por lá. A hora que você vai no caixa eletrônico, passa por lá. Né? Todas as operações do banco vão passar por lá. Centralizado. Quer dizer, o banco hoje vai depender daquilo para funcionar direito. Né? Se parar aquilo, para o banco. Né? Porque hoje o banco depende de operações eletrônicas para funcionar. Né? Transações comerciais, pagamentos, tudo isso é feito eletronicamente. Né? Então, esse prédio ele foi projetado para funcionar 24/7. Ele funciona todo dia, o dia inteiro. E se acabar a energia da rua, entra gerador, tem um monte de geradores, tem um monte de equipamentos para fazer esse banco não parar. Nessa área administrativa está previsto trabalhar quantas pessoas? Na área todinha desse conjunto vai trabalhar, na primeira etapa, 370 pessoas. Bastante também, né? Mas para o tamanho do processo é pouco, porque essa equipe tem mais gente de segurança e de limpeza do que de operação, né? Porque é muito automatizado, né? A operação do banco mesmo eletrônico ela é muito automatizada. Como é que as mídias digitais potencializaram esse... O senhor falou de fibra ótica, né? Então... As novas tecnologias, novas tecnologias potencializaram o que se pensa o data center assim, tão high-tech, agregador. Então, como é que funciona isso? Você tem... Vamos pegar um computador, né? Você tem aquela CPU, né? Que no caso lá chama servidor. Então você tem milhares de servidores, né? Todos eles empilhados em prateleiras, né? Ligados por fibra ótica. O que são essas fibras óticas? Você sabe o que é fibra ótica? Né? Mas se eu quiser, vamos deixar registrado assim para quem é leigo. A fibra ótica é uma fibra de vidro que transporta com alta velocidade elementos elétricos. Né? Então, e você tem espalhado pelo Brasil, mas particularmente em São Paulo, você tem muita fibra ótica que vai pelas estradas, vai pelo lado lateral das estradas, vai canteiro central e interliga tudo isso aí, né? São várias
redes de uma mesma empresa. Então, vamos dizer, a Vivo, ela tem uma porção de linhas de fibra ótica interligando esse interior todo. A Claro também, né? A Oi também. Então, o banco vai, por exemplo, ter lá, digamos que ele vai ter 3 empresas. A Oi, a Claro e a Vivo. Essas 3 empresas vão levar a fibra ótica para dentro do data center, né? Ali esses dados se transferem para os computadores, são manipulados, registrados, e isso tudo, então, é o que opera, né? É a forma como opera um banco eletrônico, né? Você aperta um botão aqui, imediatamente lá aparece. Alimenta ali a informação. Você vê quando você tira dinheiro da sua conta, é imediato. Passa no caixa, você passa na padaria, vai lá e aí você põe o seu cartão para passar no Cielo ou no Redcar. A hora que você digita a sua senha, é instantâneo, já avisa que você já tirou dinheiro da sua conta. Isso que é o banco eletrônico que vai funcionar, né, para atender, né, toda essa operação enorme do banco, né? Enorme, né? Todos esses, né, todo mundo que tira dinheiro, que põe dinheiro, que paga a conta, que paga a luz, paga água, gás, tudo. Mas essa fibra ótica necessariamente tem que ser de outras empresas ou o banco também possui de fibra ótica, de linhas? Não, o banco tem fibra ótica interna, né? Dentro do data center você tem muita fibra ótica. Agora, para transitar entre cidades, né, você já tem essa instalação feita por essas empresas. Então você contrata o serviço delas, né? E se você for fazer, custa caríssimo, né? Imagina você sair daqui de São Paulo, andar 140 km para levar uma fibra ótica lá para Mogi. Já tem, a Vivo já tem, né? A Telefônica já tem, né? Já faz parte do serviço. Você contrata esse serviço, você terceiriza esse trabalho, né? E lá nós estamos numa fase de mais 6 meses termina, está numa fase de início de acabamento, né? Naquela obra. Aí depois de fevereiro, não sei o que eu vou fazer ainda. Quais são os planos para aposentadoria? Na verdade, eu não tenho intenção de parar, né? Não é o meu. Talvez eu não vá trabalhar tanto como eu estou trabalhando hoje, né? Mas provavelmente alguma coisa um pouco mais leve, né? Mas eu não vou parar, não faz bem para a saúde. Maravilha. Então, Luiz Antônio, para a gente finalizar, o senhor ficou aqui um tempo, né, assim, registrando a sua trajetória, a sua infância, a sua adolescência, a sua trajetória aqui dentro do banco como engenheiro, né? É uma entrevista diferente da entrevista jornalística, ela tem uma outra abordagem. O que o senhor achou dessa experiência, assim, de rever a sua trajetória? Gostei muito. Você é muito simpática, muito agradável. O rapaz também é muito atencioso, muito simpático. Então, na verdade, vocês me deixaram muita vontade para relembrar essa história toda. Eu não cheguei a falar, mas eu tenho 2 filhos, né? Sim. Um já está com 39, o outro tem 34. E os 2 foram criados, né? O mais novo eu não trabalhava no Itaú, o mais velho, eu não trabalhava no Itaú. Mas quando ele tinha 4 anos, eu entrei para o Itaú. Então eles, os meus 2 filhos, nasceram, cresceram, se formaram com o pai trabalhando no Itaú. Então, para eles né? O Itaú e o pai deles se confundem na vida deles, tá certo? Tudo que eu tenho, né, eu consegui aqui, dediquei muito a minha vida para esse banco, trabalhei muito aqui para que a coisa desse certo, acho que fui bem sucedido e gostei muito dessa entrevista, acho que foi interessante, né, para lembrar aí a história, um pouco até da história
do Mackenzie, da briga lá de 68 e tal. Foi muito interessante, gostei muito Tá joia. Da experiência. da experiência. Tá joia, então. Estou à disposição, se quiser completar alguma coisa, Aham. se precisar tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito claro, é só contactar. Tá joia. E eu preciso deixar o meu e-mail Aham. para você. Eu agradeço, então, só para a gente finalizar, eu agradeço, então, em nome do Itaú Unibanco, do Centro de Memória do Museu da Pessoa, eu agradeço a Eu que colaboração. agradeço a oportunidade.